Muita gente ainda se assusta e se equivoca quando o assunto se trata sobre família. A família tanto pode nos auxiliar como pode nos afundar. Sim, nos afundar. Eu percebo muitas e muitas vezes pessoas que são vítimas, que ficam sequeladas por conta de parentes, sejam eles seus próprios pais, seus próprios irmãos, seus próprios filhos, seus próprios avós, enfim, seja qual for a relação parental. É importante a gente chamar a atenção de que a família corpórea, e aqui eu estou sendo bem pontual na família corpórea, ela ou é uma família que vem para nos auxiliar, ou é uma família que vem para nos cobrar. Sim, cobrar. Muitas e tantas vezes, a nossa família, que é composta aqui na Terra, é uma família de grandes cobradores nossos que tenham sido prejudicados por nós em outras encarnações. E é importante que a gente se dê contas disso. É importante que a gente se dê contas para não ficar perdendo energias incríveis, perdendo, entre aspas, tempo, querendo que aquele ente querido mude ou se modifique. Nós já vimos aqui na vida, aqui, por exemplo, em Salvador, Bahia, tragédias em que envolve uma família inteira, o filho matar o pai, a mãe, os avós, enfim, né? E cumprir pena durante 30 anos de prisão e depois ser liberada. Ou seja, cumpriu a lei dos homens e não sustentou, por assim dizer, aquela grande prova que era vir na família como filho, mas o ódio foi mais importante, foi mais determinante naquela encarnação e provocou essa fúria que fez com que este indivíduo levasse a cabo a encarnação, a vida dessas pessoas. Pai, mãe, avô, avó, um grupo inteiro. Mas eu não estou falando nem desta família, neste caso, de que o filho matou os pais e avós. Eu me refiro de outras tantas famílias que fazem com que o outro não tenha, por exemplo, sossego. Já vi casos de famílias em que o filho não permite que a mãe e o pai tenham sossego, por exemplo, com o uso de drogas. E roubam os pais, roubam a mãe, roubam aparelhos para vender e assim por diante. Aí você poderia dizer, mas todos os que usam drogas e não têm dinheiro para comprar drogas fazem isso. Mas eu não estou me referindo a este caso. Estou me referindo aqui àqueles casos em que um membro da família é o grande pivô e o grande problema. Diferente, você percebe quantas vezes em uma família tem um membro que ele é o colaborador de todos os outros membros. Ele é como uma espécie de um missionário. Ele é como uma espécie de uma luz que veio para ajudar toda aquela família a seguir em frente. Aí você poderia dizer, a ovelha negra da família, talvez em termos de ditado popular, sim. Mas eu estou dizendo de maneira mais ampla, para você ficar atento se seus pais, se seus irmãos biológicos, se seus avós são de fato espíritos amorosos, se são espíritos afinizados com você, se são espíritos amigos ou espíritos inimigos, quiçá de outras vidas.
ou outras oportunidades, espíritos de um padrão ético-moral diferente do seu e que entrou na sua família para que fosse ajudado, cooperado, para que fosse melhorado. É muito comum também. Nós não podemos identificar qual é o caso, mas nós podemos sentir com a percepção um pouco mais apurada desse ingresso deste ser que vem para colaborar ou vem para criar problemas. E aí vem um pedido meu aqui, que é o motivo desse nosso encontro hoje. O nosso Mestre Jesus nos disse: não jogue pérolas aos porcos. Significa não perca energia, não perca a sua vida, não perca o seu tempo, entre aspas, com alguém que ainda não está em condições de compreender determinadas questões. Não adianta. É mesmo que você ir num pé de maçã e tentar encontrar uma laranja, para colher uma laranja num pé de maçã. Não adianta, não, você não vai conseguir nunca. Então é compreender esta realidade e, mais que isso, sentir esta realidade e manter uma certa distância de segurança, que nem a gente vê nas estradas, aqueles caminhões grandes, aquela placa escrita ali, né? Mantenha a distância, porque não tem sentido você ficar muito colado atrás daquele caminhão. Se ele pisar no freio, você se bater nele, você terá sim a sua destruição total. Então nós temos que compreender. Eu me recordo que não foram já dezenas de vezes em que eu disse: pai, ele está o seu filho, ele não é o seu filho. Os nossos filhos são filhos de Deus, eles estão, nossos filhos, no corpo físico. Então nós precisamos saber se a nossa família espiritual é a mesma família corpórea. Isso significa que a nossa família espiritual é a família importante. A família espiritual é aquela que só vem para nos ajudar, só vem para nos agregar, só vem para nos fazer evoluir, nos ajuda sempre. Essa é a nossa família espiritual, que normalmente, entre aspas, ela se torna eternamente a nossa família. E muitas vezes a nossa família corpórea, ela é extremamente transitória. Há famílias que se formam aqui na Terra, biologicamente falando, e que aqui mesmo se desfazem. Quando há a morte dos membros dessa família, nunca mais volta a se reencontrar na espiritualidade, nem mesmo em outras vidas, porque não se criou vínculos de amizade, não se criou vínculos de amorosidade, não foram criados vínculos de afinidade para que permitisse ter novos reencontros. Ou esses reencontros dar-se-ão para que haja resgates. Tomemos um exemplo. Alguém ingressou na família, roubou tudo dessa família. Ele pode voltar em uma outra reencarnação como membro dessa família e ser roubado por todos os membros dessa família. E aí fica fazendo queixa, porque o irmão roubou, porque o pai roubou, porque na realidade é apenas um toma lá da cá, é apenas um resgate de um débito anterior. E nós só aprendemos ainda se nós passarmos pela experiência da dor que nós causamos ao outro. Foi uma escolha nossa. É um atavismo, é uma coisa antiguíssima, que vem de milhões e milhões de anos. Nós escolhemos aprender pela experiência. Então fique atento se a sua família de fato é a sua família espiritual. E não perca tempo querendo ensinar aquilo que ainda não está no tempo.
A fruta, às vezes, não está madura para aprender determinadas coisas. E as chamadas ovelha negra da família, ela vai aprender com exemplos que ela possa ver, que ela possa sentir. E não com palavras, porque não se educa com palavras, se educa, na verdade, com exemplos. Exemplos. Então, para você, todos vocês que estão me vendo nesse momento aqui, fazem parte de uma família. Tomara que a sua família biológica seja a sua mesma família espiritual. Tomara. Porque você vai sentir uma vida muito mais fluida, muito mais tranquila, muito mais amorosamente bendita. Eu lhe deixo um abraço amoroso de muita paz, muita paz. Cuidado se a família não for a espiritual. Jesus disse, veja quem tenha olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir, ficai atento a quem caminha com você.